nós vamos falar sobre sexo e sofrimento. Quando a gente fala de sexo, a gente fala de coisas muito boas. Prazer, intimidade, bem-estar, liberação de tensões. E aí vocês podem levar muitas outras palavras e muitas outras expressões aí quando a gente fala de sexualidade. Mas também, quando a gente fala de sexualidade, a gente está pensando em um monte de coisa difícil. A gente está falando de dor, de frustração, vergonha, medo, violência, nojo, preconceito, tristeza. Então, todos esses são sentimentos muito ruins que podem estar vinculados ao sexo. E aí a gente se pergunta, como é que uma coisa tão prazerosa pode causar tanto sofrimento? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Falar sobre sexo é muito difícil. Sexualidade é uma coisa muito íntima e muito privada da vida das pessoas. Então, para chegar num consultório médico e falar sobre uma questão tão particular, realmente para os nossos pacientes é muito difícil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e também deixar um ambiente mais aberto para as pessoas começarem a falar sobre isso. Até porque, principalmente a gente que trabalha com saúde mental, muitas vezes as queixas que chegam são sintomas ansiosos, sintomas depressivos, dentre outras coisas, que, quem sabe, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, que o paciente realmente está vinculado, ele começa a falar sobre aquilo. A queixa já vinha desde muito tempo e a pessoa não se sentia à vontade para falar sobre isso. Então, se a gente começar a abrir o olho para as questões relacionadas à sexualidade, a gente pode ajudar nossos pacientes muito mais cedo. E também pensar que os transtornos mentais podem estar relacionados de uma forma ou de outra com a sexualidade. Às vezes a gente pensa, tá, não é vital, dá para viver sem sexo, ok. Mas para algumas pessoas é tão vital quanto dormir, quanto comer, quanto fazer exercício, quanto socializar. Então a gente também tem que medir a importância disso para as pessoas. E aí, quando a gente fala de sexualidade, a gente está pensando no contexto social e o contexto histórico. Se a gente fala, por exemplo, de controle de natalidade, nas últimas décadas houve uma diferença com relação a isso. E a sexualidade das pessoas passou a ser mais diferente por conta dessas questões. As diferenças de classes sociais também. Antigamente, sexo era uma questão de poder. Hoje em dia, esse poder se manifesta de uma outra forma. Mas também são coisas que a gente precisa levar em consideração. A questão da urbanização, como as cidades se organizam e como as pessoas se aglomeram, e aí como é que a sexualidade dessas pessoas vai se apresentar. Então, por exemplo, se você pensa em locais de baixa renda, com famílias em casas muito pequenas, em que os pais têm relação no mesmo quarto que os filhos, como é que essas crianças vão enxergar essa sexualidade, né? Então, são coisas que a gente tem que realmente também pensar. As questões relacionadas a trabalho também, relações de poder, e como a mídia coloca questões relacionadas também à sexualidade. Então, antigamente tinha muitos tabus com relação à homossexualidade, com relação à transexualidade, e hoje em dia está aparecendo mais na mídia e repercutindo coisas que já acontecem no dia a dia. E por isso também acontece tanta polêmica. E quando eu falo de mídia também, eu acho importante a gente levar em consideração que nós, como profissionais de saúde, a gente está passando informação para os nossos pacientes. E o que a gente fala, para eles, muitas vezes soa como verdade. Então, a gente tem que pensar que as pequenas coisas que a gente está falando no dia a dia para os nossos pacientes, para as famílias, etc., podem fazer parte do imaginário e do inconsciente coletivo das pessoas e elas vão transmitir aquelas informações. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso também. Fatores relacionados a gênero e direitos humanos, que nos últimos anos, também nas últimas décadas, tem se falado bastante. Então, a gente fala da luta pelos direitos dos homossexuais há algumas décadas atrás, e agora a luta pelo direito dos trans e a luta contra a transfobia. São coisas que vêm acontecendo bastante também. E a questão das descobertas científicas. Antigamente, não se tinha tratamento para disfunção erétil e era aquela coisa que acabou a vida para a pessoa que tinha disfunção erétil. Hoje em dia, as pessoas mesmo mais idosas já têm mais acesso. Só que, para os homens facilitou, para as mulheres, o Viagra feminino ainda não teve tanto sucesso. Então, são coisas também que a gente fica se perguntando dessa diferença de gênero que acontece, inclusive, na ciência, nas descobertas dos tratamentos, né? E aí a gente começa a falar da questão do desempenho. Eu coloco aqui um homem, mas, na verdade, está para ambos os sexos. Para os homens, existe uma cobrança muito grande com relação ao desempenho. O homem tem que ser aquele fortão, que dá conta de relações longas, que dá conta de várias relações, que dá conta de muitas mulheres, etc. E quando a pessoa não consegue seguir aquele padrão que todo mundo fala, gera muita frustração. Além disso, tem a questão da luta pelos direitos das mulheres no último século, e as mulheres têm aquele imperativo de hoje em dia de eu também quero ter prazer. Não é só você que é o garanhão, você que dá conta, olha, você tem que me satisfazer também. Então, os homens, muitas vezes, sofrem pra caramba de, rapaz, eu não sei como é que eu agrado essa mulher.
E aí surge um problema muito grande. E uma outra coisa que tem acontecido e tem sido muito falado atualmente é também o outro imperativo, que é o da maternidade. Então, as mulheres vão chegando na faixa dos 30 anos, vão começando a ficar desesperadas, porque daqui a pouco vai ser gestação de risco, daqui a pouco não vai mais poder engravidar, e aí aquelas relações vão ficando completamente disfuncionais, porque existe uma pressão com relação à maternidade e a questão da relação entre o casal fica um pouco prejudicada. E aí, quando a gente fala também de disfunções sexuais e os impactos nos relacionamentos, a gente está falando de muitas evitações relacionadas às questões que eu falei anteriormente e aí a repercussão disso, né? Então, a gente fala de casais que vão se afastando, pessoas solteiras que deixam de ir para festas porque têm muitas dificuldades sexuais, começa a haver uso de substâncias, uso de álcool, uso de drogas, na tentativa de se sentir melhor com relação àquela questão. E começam a surgir as dúvidas, né? O imaginário das pessoas, né? A pessoa começa a perguntar, será que ele é gay? Será que não gosta mais de mim quando é um casal, né? Será que tem outra? E aí surgem um monte de perguntas que vão atrapalhando as relações. E aí aquele relacionamento que era estável, que estava lindo, do Felizes para Sempre, que foram lá na igreja, na frente de todo mundo, que estava tudo maravilhoso, aquele relacionamento entra em xeque. Então, os casais sofrem bastante por conta dessas questões. E aí, quando a gente fala, passando para um outro tema relacionado à sexualidade, que são as parafilias. Quando a gente fala de parafilias ou comportamentos parafílicos, são desejos sexuais intensos e persistentes que não relacionados diretamente à estimulação genital ou às carícias preliminares da relação sexual. Desde que, quando a gente fala de comportamentos normais, né, práticas parafílicas aceitáveis, desde que sejam em seres humanos com aspecto normal, maduros fisicamente, ou seja, não crianças, pré-púberes, etc., e capazes de dar consentimento. Então, o mais importante a gente falar aqui é da consensualidade. Se o casal acordou que aquilo é permitido, ótimo. Isso, a princípio, não necessita de nenhum tipo de intervenção clínica. E aí, quando a gente fala de parafilia, não estou falando de doença ainda, né? Então, de comportamentos parafílicos, que seriam práticas sexuais não convencionais. Existe muito estigma. Existem muito poucos estudos, porque parafilia está relacionada a prazer e muitas vezes não é considerado, na maioria das vezes não é considerado doença, a tendência é que isso deixe de ser doença ao longo do tempo. Mas, por ser prazer, a pessoa não vai procurar o médico para dizer que está gostando de alguma coisa, né? Então, a gente tem muito poucos estudos por conta disso. Mas alguns estudos que a gente tem é principalmente na comunidade BDSM, que é bondade, disciplina, sadismo e masoquismo, que são comunidades mais organizadas justamente por conta da consensualidade. Então, tem aquela pessoa que tem o desejo por ser agredido ou violentado de alguma forma e aquela outra pessoa que tem prazer em machucar o outro de alguma forma, desde que aquilo seja consensual, aquelas pessoas se reúnem, né? Então, na comunidade BDSM, dá para fazer mais estudo. E aí, o que foi observado é que existe uma redução do sofrimento psíquico nessa comunidade, como se essas práticas sexuais parafílicas diminuíssem um pouco a ansiedade, fosse uma forma também de liberar as tensões. Mas, de qualquer forma, apesar de existir isso, existe muito, eles falam muito da ansiedade secundária ao estigma, ou seja, preconceito no ambiente de trabalho, nos ambientes sociais, nas questões familiares. Então, muitos deles tendem a ser mais isolados e só se relacionar com a comunidade BDSM justamente para se sentirem mais aceitos. E outra coisa que eles falam muito é a pouca empatia dos profissionais de saúde. Então, eles têm muito medo e muita vergonha de chegar para um profissional de saúde e falar sobre essas práticas com medo de ser julgado. Principalmente com medo de ser julgado agressor, de ser um estuprador, etc. Por isso que eu falo também que é muito importante a gente se policiar muito com relação ao comportamento não verbal, porque às vezes a gente nem diz nada, mas faz aquela cara de espanto que a pessoa acaba mudando de assunto, né? Mas quando a gente fala de transtorno parafílico, aí a gente já está falando desses desejos intensos e persistentes que causam sofrimento ou prejuízo para o indivíduo, ou dano ou risco de dano a outro indivíduo. Então, por exemplo, se não é consensual aquela agressão, isso vai ser um transtorno parafílico. É uma criança que não tem capacidade de dar consentimento, transtorno parafílico. É uma pessoa que está trocando de roupa e está sendo observada, mas ela não sabe, ela não consentiu ser observada, então aquele voyeurismo é um transtorno parafílico. E aí a gente vai observar nesses casos uma luta interna, quando a gente fala de um transtorno parafílico em si, uma luta interna muito grande entre o que a pessoa julga certo e errado, o medo que ela tem de causar sofrimento àquele indivíduo com quem ela teve aquela prática parafílica e também o respeito à lei.
Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração. Mas quando a gente fala de crime sexual, não necessariamente a gente está falando de transtorno parafílico. Então, de 80% a 90% dos contraventores sexuais não tem diagnóstico de um transtorno mental grave e persistente. E a gente pergunta, então, o que são essas pessoas, se não tem um transtorno parafílico? O que é isso? São pessoas que, em virtude de uma situação, de uma oportunidade num ambiente de alto estresse, que a pessoa esteja passando por um momento muito difícil e que tem uma possibilidade de exercer um controle muito grande sobre o outro, aí esse impulso fica mais difícil de controlar. Mas não necessariamente isso é um transtorno mental grave e persistente. Então, situações de estresse ou controle absoluto, e somente de 2 a 10% dos crimes sexuais relacionados à criança são com pessoas primariamente realmente pedófilas, né? Ou seja, que tenham um transtorno parafílico relacionado à pedofilia. Muitos são o que a gente chama de abusadores oportunistas. Passaram por essa situação de estresse, mas não têm um desejo sexual intenso e persistente, preferencialmente por crianças. E aí eu queria contar para vocês, na terceira parte relacionada à sexualidade, da história de Valdirene. Valdirene é essa moça aqui, essa foto é do Instituto Médico Legal lá do estado de São Paulo. Valdirene sempre se considerou uma menina e por conta disso, de preferir brincadeiras de menina, etc., era um pouco, vamos dizer assim, rejeitada pela família. Quando chegou na adolescência, o pai chegou a dar hormônios masculinos, com a intenção de que virasse macho, mas a tendência foi ela realmente se afastar da família e começar a procurar ajuda depois que passou dos 18 anos. E aí Valdirene encontrou um endocrinologista e começou a fazer acompanhamento no multidisciplinar no Hospital das Clínicas de São Paulo, com um psiquiatra, psicoterapeuta, endocrinologista, urologista, cirurgião plástico, etc. E aí, em Valdirene, foi feita a primeira cirurgia de mudança de sexo, realizada em 1971, lá no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Depois dessa cirurgia, que ainda não era autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, Valdirene tentou mudar o nome, né, que era Valdir para Valdirene. E essa mudança de nome não foi autorizada pela Justiça. E começou um processo de caça às bruxas. Eles começaram a investigá-la, e aí ela pediu um habeas corpus para não passar por nenhum tipo de constrangimento, e esse habeas corpus foi negado. E aí, em 1976, ela foi conduzida coercitivamente ao IML para a realização de fotografias e um exame ginecológico. Então, foi tirada aquela foto que eu mostrei para vocês anteriormente, de frente, de lado, de costa, etc. Foi submetida a um exame ginecológico, que inclusive, entre outras coisas, foi colocada uma régua dentro da vagina dela para medir o comprimento. E, no final das contas, a avaliação dos médicos legistas era que Valdirene era mulher. Apesar disso, a situação pela Justiça correu completamente diferente. O cirurgião plástico, que era Dr. Roberto Farina, foi denunciado por lesão corporal gravíssima. Ele já tinha vários anos de prática, tinha estudado bastante em cadáveres antes, e quando chegou essa época desse processo, já tinha operado mais de uma dezena de pacientes. Valdirene foi considerada vítima pelo Ministério Público, então os órgãos que foram retirados eram considerados um bem tutelado pelo Estado, um bem físico tutelado pelo Estado. E, apesar de desse doutor Roberto Farina ter sido apoiado por toda a comunidade científica internacional, ele não teve apoio dos médicos brasileiros. E aí eu passo aqui alguns trechos do processo, né, contra Valdirene. O promotor chega a dizer coisas do tipo: os juristas não devem se sensibilizar pelo sensacionalismo dos médicos. Afinal de contas, Valdir é um doente mental e deveria ter sido submetido à psicanálise e terapia psicanalítica de longa data para tentativa de cura. E aí eu leio aqui algumas coisas, não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Ele fala assim, alguns trechos do processo, né? Tais indivíduos, portanto, não são transformados em mulheres, e sim em verdadeiros monstros, através de uma anômala conformação artificial. Aí um outro trecho fala: saiu por aí a manter relações com homens. Então, admitindo-se que ele possa oferecer sua neovagina a homens, então somos forçados a concluir que ele agora é uma prostituta. E que dizer disso quando se sabe que a lei pune o induzimento, instigação e auxílio à prostituição? Como fica, perante o direito, a situação de Farina, que é o médico que operou, né, cirurgião plástico? E aí um outro trecho fala que os pais de família sejam obrigados a suportar em seus lares filhos homossexuais, do que ninguém está livre, e ainda mutilados.
E aí as repercussões posteriores, isso aconteceu a partir de 1976, né? E aí a condenação foi anulada em 1979, depois de muitas cartas de universidades internacionais, de pessoas que conheceram Valdirene e conviveram com ela, que dizia que era um indivíduo, uma pessoa idônea, de bom caráter, etc. Inclusive, a última carta que foi anexada ao processo foi do pai de Valdirene, que disse, minha filha, Valdirene, e considerou ela como filha e tal, e no final das contas esse processo foi anulado. Mas a questão é que o médico perdeu clientela e foi ridicularizado. Então, as pessoas começaram a fazer piadas do tipo, olha, se você for em Dr. Roberto Farina, você vai operar o nariz, você vai sair de lá com um pênis implantado, né? Coisas desse tipo. Mas, apesar de todo esse estresse, teve um lado bom, que foi uma emenda a um projeto de lei que dizia que poderiam ser retirados órgãos de um indivíduo desde que houvesse um parecer médico unânime e com o consentimento do paciente. Então, não foi para uma situação... A partir daí, não era aplicado diretamente à cirurgia de mudança de sexo, mas, caso acontecesse, já livraria o médico de futuros processos. Só em 1997, bastante tempo depois, foi que o CFM autorizou a realização de cirurgias de mudança de sexo e a cirurgia de redesignação sexual pelo SUS começou em 2008. Em 2013, surgiu uma nova portaria, que foi revista e ampliada, do processo transexualizador do SUS, que está em vigor agora, mas ainda falta bastante coisa para melhorar. E aí eu queria falar um pouquinho de Valdirene. Essa foto é da década de 70, quando ela brincava no carnaval. Valdirene passou a vida toda praticamente isolada, tinha muito medo e muita vergonha de ser julgada na rua, as pessoas olhavam torto, etc. Então o único momento que ela se sentia à vontade realmente era no carnaval. Só tem esse registro nessa matéria, que se vocês quiserem consultar, tá no site da BBC Brasil, só tem essa foto, porque foto atual ela não coloca porque ela tem medo de ser reconhecida e que aquele pesadelo daquela época volte todo de novo. Ela passou a vida toda trabalhando como manicure, tinha uma formação como contadora, mas não pôde exercer a função porque os documentos todos viriam com o nome masculino. Ela só pôde mudar o nome em 1965. Então foi uma história bem difícil. Atualmente a dificuldade que ela sofre é com relação aos tratamentos de saúde, porque ainda tem muito desconhecimento sobre a transexualidade e muito preconceito também por parte da classe médica. Então ela fala que teve um urologista que disse que não acreditava na vagina dela. O outro oftalmologista quase caiu para trás quando ela disse que nasceu Valdir. Então, realmente, ainda existe muita resistência. E, com a idade, os problemas de saúde vão aparecendo e as dificuldades também vão aparecendo. Então, quando a gente fala de saúde sexual, a gente está falando não só dos aspectos da saúde reprodutiva, né? Essa é a definição da OMS, mas também a possibilidade de ter experiências sexuais prazerosas e seguras, livres de coerção, de discriminação e de violência. E o objetivo da gente é que se diminua o preconceito e melhore a sensação geral de bem-estar, porque o conhecimento de que a sexualidade envolve muitas coisas, muitas questões, além de exatamente uma penetração, vai fazer com que as pessoas se relacionem muito melhor. Esse é o nosso grupo de estudos em sexualidade, formado por doutora Paula Dione, psiquiatra, o Wellington Pereira, que é o diretor clínico aqui da Olist, psicólogo. Eu queria agradecer a eles pelo apoio, também de poder estar aqui hoje. E o nosso objetivo é que o atendimento em saúde sexual seja mais ético e mais solidário. Muito obrigada.